Passado uns dias, eu peguei um CD do Cirilo, Antônio Cirilo, chamado Presença da Glória. Depois o Cirilo reformulou essa capa. Só quem tem as primeiras edições é que tem esse texto na capa. Na contracapa do CD tinha um texto enorme que o Cirilo colocou. Depois ele reformulou a gravadora e mudou o texto. Até falei isso com ele outro dia. Falei, volta aquele texto. O texto era enorme. Aquela coisa bem de crente. Sim. Eu coloco o CD Presença da Glória. Novamente estou aqui, Senhor. Abusada, né? Rouca, cantando. E começo a adorar a Deus na sala, minha filha na escola. E eu começo a andar na sala de um lado para o outro. Morava ali na rua do Hospital de Ipanema. Andando de um lado para o outro. De repente, eu viro a contracapa. Aquela coisa de você olhar o encarte enquanto você está ouvindo o disco. Eu viro assim e começo a ler o texto. Quando eu começo a ler o texto, no meio do texto tinha uma frase. Quando eu leio essa frase, pá, abre minha visão. Dentro da sala de casa. E eu começo a ter uma experiência sobrenatural. De tarde. A frase era essa, foi um gatilho espiritual. A frase era essa: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Abriu minha visão. Aí eu fiquei com o encarte segurando, aquela glória invadiu a minha sala. Eu comecei a ter uma visão no teto da minha casa, do apartamento. E nessa visão, eu comecei a ver como se fosse... Foi muito forte, assim. Teve 4 partes a visão. Eu vi primeiro o céu como se fosse a eternidade. Como se fosse o local onde fica o trono. Não dava para descrever o trono, mas era uma luz muito forte, como se fosse o trono de Deus, o monte da congregação, né? E como se fosse uma arquibancada ao redor do trono, era uma orquestra gigantesca. E eu comecei a ver e ouvir. E era uma orquestra que tocava todos os ritmos, um ritmo entrava dentro do outro. E eu falando, cara, o que é isso, né, que eu tô vendo? Tudo muito rápido, mas tudo muito forte. E aí eu via esse ser ao redor, em volta ali, né, do trono, ali em volta do trono, regendo, e ele caía, aí saía, e eu via aqui na minha frente o globo da Terra. Como se fosse uma coisa de 3D. Caiu, ele em cima, e ele pisou com as 2 patas em cima. Ele virou um bicho e pousou. Aí ele apontava para o céu e dizia assim: você me baniu, mas não tem problema não. Aqui, apontava para a terra, eu vou roubar sua adoração, vou roubar seus adoradores, vou roubar tua música, vou roubar tuas artes. E aí, sumia aquela visão do céu, aparecia o globo da Terra. Ele fazia isso, né, em cima do globo da Terra, sumia o globo da Terra e aparecia um rádio, que foi já a terceira parte da visão, foi o rádio. O rádio preto, aquele rádio de carro que encaixava à frente. Claro. Sabe? Lembro. Aquele radinho que encaixava à frente, você tirava pra ninguém roubar. É. Então, era aquele rádio flutuando desse tamanho na minha frente. E eu, assim, com o encarte, tudo muito rápido, tá? Mas estou te descrevendo lentamente. Eu vendo aquele rádio flutuando preto e com o CD na mão, a caixa do CD na mão, o encarte assim. Aí eu ouvi a voz de Deus falando assim: Sara, você quer saber aonde ele conseguiu chegar com o plano dele de vingança contra mim? Liga o rádio. Tava entendendo absolutamente nada do que ele tava falando. Liga o rádio. Liga o rádio. Liga o rádio. Aí o rádio acendia na visão. Eu não fazia nada. O rádio acendia, pá, na visão. Eu vendo aquilo. E ele falava, o botão desse tamanho do dial, do volume. Ele falava, gira o botão. E o botão começava a girar. Aí ele falava assim: conta quantas rádios de música minha tem. E eram poucas rádios, era pobrinho, era ruinzinha as produção, aquela coisa bem bagaceira, cafona, e acabava. Bem pouca coisa. Aí ele falava: agora, Sara, gira de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. E olha a qualidade, e olha a excelência, e olha o império, e olha o comércio. E você vai ver aonde ele chegou. Aí começou a... Aí eu comecei a chorar, porque aí eu comecei a cair a ficha do que ele estava falando. E eu comecei a chorar, porque eu era uma artista de música do mundo, achando que apenas isso era uma profissão. E comecei a chorar. E comecei a entender. Aí ele começou a falar comigo. Como foi que ele conseguiu? E eu não tinha resposta. Eu falava, eu não sei. E ele falava, porque vocês ouvem. Porque vocês compram. Porque vocês consomem. Aí sumiu e apareceu a 4ª e última parte. Aí foi a hora que eu me arrebentei. Apareceu um show, tipo aqueles shows, tipo show, festival ao vivo. Sim. Entendeu? Esses festivais que você vê, todos aí, grandes de música do mundo. Era exatamente assim, a céu aberto. Aqueles palcos que parecem uma cúpula, assim, aquelas coisas bem grandes. E tinha uma banda do mundo tocando. E uma multidão celebrando. Eu toquei em muitos festivais, né, com as minhas irmãs. E de repente ele olhou pra mim, né, e falou assim: vai e olha o que tem atrás da banda. Tinha um show na sala da minha casa, em visão aberta. Olha o que tem atrás da banda. Todos os shows são cultos.
Cada show é um culto disfarçado. Não sou eu que estou sendo adorado. Olha o que tem atrás da banda. E aí veio como se fosse uma câmera, assim, ó. A minha visão foi aproximando. Eu via todo o público. Na igreja, você não vê o povo fazendo igual no mundo. No mundo, eles parecem ter um entendimento de adoração melhor do que a gente. Eles batem palma assim, ó. Pá, pá, pá. Tá, aqui, ó. Na igreja, é uma preguiça de bater palma. E ele me mostrou essa intensidade e falou, olha como eles celebram. E eu vendo aquilo, e era uma banda de música do mundo, e ele falou, olha atrás deles. Quando eu olhei atrás deles, tinha um demônio de 6 metros de altura, vestido como se fosse de capa preta. Não era um demônio feio, como se fosse um monstro. Sim. E ele tava em pé atrás, sério, atrás de toda a banda. E aí ele me mostrou bem perto dele e falou, ouve o que ele fala enquanto o show acontece. E eu ouvia ele apontando pro céu e falando assim, olha aí, Deus. Olha daí. Você me baniu, né? Não tem problema não. Dá uma olhada. Esse culto é meu, e batia no peito. Esse show é pra mim, pá. Essa música é pra mim, pá. Aqui não é você que tá sendo adorada, não. Aqui sou eu, pá. E batia no peito. E dizia, pra terminar, eu chorando, né? Tem até filho teu aqui. E apontava. Ali, ó. Tá me adorando. Aqui sou eu que tô sendo adorado. E dispersou toda a visão, como se fosse fumaça. E eu fiquei de joelho, segurando a capa do Cirilo na mão, do pastor Cirilo, do Santa Geração, de joelho, chorando. E comecei a chorar e falar, Deus, eu quero largar. Eu quero parar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Chorando, porque eu tinha contrato. Eu tinha uma banda. Eu era uma pessoa famosa. Eu tinha tudo que todo mundo queria. Passado alguns meses, a gravadora começou a ter problemas com vários artistas, porque o Steve Jobs tinha lançado o gravador de CD. Eu era da mesma gravadora que os Raimundos, tinham roubado um carregamento de disco dos Raimundos, aquele da Complicada e Perfeitinha, aquela música. Tinham roubado um carregamento do disco dele. Tinham roubado muitos carregamentos porque eles faziam falsificação, porque como criaram o gravador do CD... Eles começaram a falsificar, começou a quebrar o mercado fonográfico. As gravadoras não tinham mais dinheiro, começaram a demitir vários artistas de nome e de sucesso. E nessa limpa de demitir um monte de artista de sucesso, a minha banda SNZ foi junto, demitida. E na reunião que nós fomos chamadas para sermos demitidas, minhas irmãs chorando e eu tendo que controlar para não rir. Óbvio que eu não ia rir, em respeito às minhas irmãs. Elas nunca iam entender se eu risse. Mas a vontade era de pular e dar glória a Deus, né? Obrigada, Senhor. Chegando em casa, eu chorava e glorificava, porque eu tinha sido livrada de ter continuado naquele ambiente. Então, a partir dali, eu fiz uma aliança com Deus, de nunca mais cantar uma música do mundo, de nunca mais dançar uma música do mundo,